Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que damos início ao nosso encontro de mulheres que fazem história, um momento de reconhecimento, valorização e celebração de mulheres que, por meio de suas trajetórias, lutas e contribuições, ajudam a construir a história da nossa cidade. Sejam todos muito bem-vindos. A Juliana pode fazer a abertura inicial? Oi, gente, eu sou a Juliana. É um prazer estar tocando aqui para vocês hoje, representando uma voz feminina. Vou tocar ao lado do Tim. E obrigada pelo convite, espero que vocês gostem bastante. Obrigada, gente. Muito obrigada, Juliana, por essa voz tão talentosa. Eu que agradeço. Bom, para darmos início à solenidade, convidamos para compor a mesa de honra vereadora professora Roberta Diniz, propositora e anfitriã deste encontro, professora, pedagoga e deputada federal, professora, pedagoga e deputada federal por 4 mandatos, Irma Passoni. Diretora do Departamento das Mulheres, UCRAM, a Renata. Secretário adjunto de Cultura, o Tim. Nosso vice-prefeito, Cafu César. Representando a secretária adjunta do Meio Ambiente, a Sani, a Isabel. Representando a secretária do Meio Ambiente, Elaine, a Elaine. E a nossa secretária de Governo, doutora Ieda Manzano. Recebam nossos convidados com uma salva de palmas. Chegamos a um dos momentos mais especiais desta tarde. Convidamos para ocupar seus lugares as mulheres que hoje são homenageadas por suas histórias, suas lutas, seus trabalhos e pela contribuição que oferecem à nossa comunidade. Vamos receber cada uma delas com muito carinho e um grande salva de palmas. O nome, né? Ana Lúcia Denadai, psicóloga, moradora de Hortolândia e servidora pública aposentada da Prefeitura Municipal. Destaca-se por sua atuação na defesa dos direitos humanos, especialmente no enfrentamento ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Célia Regina Batista dos Santos, mais de 30 anos dedicados à educação pública, transformando vida com compromisso, amor e perseverança. Sua história evidencia que as origens não limitam o futuro. Com dedicação, estudo e perseverança, é possível transformar realidades, inclusive a própria. Celina Dias da Silva, vida marcada pelo trabalho, fé e perseverança, tendo dedicado sua trajetória a proteger e a cuidar das pessoas. Após vencer o câncer de mama, tornou-se enfermeira especialista em oncologia, passando a acolher e orientar as pessoas com a mesma sensibilidade que sempre guiou a sua caminhada. Edna Maria Silva, exemplo de força e superação, uma empreendedora que construiu seu caminho com trabalho, fé e perseverança, transformando desafios em conquistas. Sou fruto das batalhas que enfrentei, das lágrimas que escondi e da fé que nunca abandonei. É isso que faz de mim a mulher que sou hoje. Elza Soares da Silva. Uma vida de trabalho, fé e dedicação, construída com orgulho em Hortolândia, onde fincou suas raízes e seu amor pela comunidade.
Irmã Jocélia Monteiro Lira, religiosa missionária, nascida na Bahia. Construiu uma trajetória de fé, dedicação e serviço, atuando em diversas regiões do Brasil, destacando-se em Hortolândia pelo trabalho social e educativo, à frente da Casa Betânia da Paz, transformando a vida de meninas em situação de vulnerabilidade. Isabel Cristina Poltronieri Gonçalves, tia Bel. Dedicou mais de 26 anos à educação com amor, carinho e compromisso, deixando como legado a gratidão das crianças e famílias que acompanhou ao longo de sua trajetória. Josenaide Neves dos Reis. Educadora que, com coragem, fé e dedicação, construiu sua trajetória, transformando vidas por meio da educação, fortalecida pelo propósito de acolher, inspirar e acreditar no potencial de cada pessoa. Maria das Dores Taveira Santos. Uma vida dedicada à luta por dignidade, justiça social e melhoria da comunidade, transformando Hortolândia com coragem, solidariedade e compromisso com o povo. Maria do Carmo Correia de Souza. Uma história de luta, fé e superação, marcada pela construção da família, pela força na adversidade e pelo amor incondicional por Hortolândia. Maria do Rosário Correia. Protagonista na luta pela emancipação de Hortolândia, transformando mobilização em conquista e esperança em realidade. Maria do Socorro de Macedo. Exemplo de coragem e perseverança, cuja trajetória, marcada por superação, maternidade e recomeços, demonstra que nunca é tarde para realizar sonhos e inspira outras mulheres a não desistirem de seu valor e de seus objetivos. Maria José Barros Carvalho, Mazé. Construiu sua trajetória com dedicação, empatia e amor ao próximo, tornando-se uma presença ativa e querida na comunidade. Hoje é reconhecida pelo cuidado, acolhimento e sensibilidade com que atende, especialmente nos momentos mais importantes da vida das mulheres. Maria José da Silva. Construiu em Hortolândia uma trajetória de trabalho e superação, desde o labor no campo aos serviços essenciais, até se tornar empreendedora e artesã, transformando madeira reaproveitada em móveis rústicos com criatividade e sustentabilidade. Ondina de Souza. É uma mulher empreendedora, batalhadora e determinada, cuja trajetória se mistura com o crescimento da cidade de Hortolândia. Roseli Mara Marcolino. Roseli. Está com acento. Roseli Mara Marcolino. Construiu uma trajetória exemplar dedicada à educação pública e ao desenvolvimento de Hortolândia, destacando-se como educadora, gestora e participante ativa na emancipação e na consolidação das políticas educacionais do município. Terezinha Prata Vieira. Liderança marcante na vida pública de Hortolândia. Destacou-se como vereadora, comprometida com a justiça, o desenvolvimento social e a construção de políticas públicas em benefício da população. Vivian Tito. Voz ativa na luta por direitos, unindo arte, política e comunicação para transformar realidades e fortalecer mulheres. Izuleide Oliveira da Silva. Exemplo de dedicação social, atuando com compromisso em sua comunidade, com ações pautadas que demonstram sensibilidade e constante atenção às demandas de sua comunidade. Antes de seguirmos, convidamos todos a voltarem sua atenção para o telão.
vamos assistir a um vídeo Meninas da Casa Betânia da Paz, que nos convida a refletir sobre acolhimento, cuidado, esperança e transformação. Pode apresentar. Quando a gente pensa em uma mulher que faz história, talvez pense em uma mulher famosa que aparece nos livros. Mas existem mulheres que fazem história todos os dias. Mulheres que cuidam, ensinam, trabalham, lutam e nunca deixam de acreditar. Na minha história existe uma mulher que me ensinou a ser forte. Na minha existe uma mulher que sempre acreditou em mim. Minha mãe me ensinou a nunca desistir. Minha avó me ensinou que mesmo quando é difícil, a gente precisa continuar. Minha professora ensinou que eu sou capaz. Cada uma delas deixou um pedacinho de si na pessoa que estou me tornando. Aqui na Casa Betânia encontramos outras mulheres que também fazem parte das nossas histórias. Elas ensinam. Elas escutam. Elas acreditam nos nossos sonhos. E muitas vezes acreditam na gente, antes mesmo de nós acreditarmos. Aqui aprendemos que podemos ter sonhos grandes. Que podemos ocupar espaços. Que podemos aprender, errar, tentar de novo e continuar. É que ser menina hoje também é começar a construir a mulher que queremos ser amanhã. Eu quero ser uma mulher que acredita. Que cuida. Que luta pelos seus sonhos. Que ajuda outras mulheres. Que abre caminhos para outras mulheres. Eu quero fazer a diferença. Porque antes de toda mulher que faz a história, existiu uma menina que aprendeu, que teve alguém que acreditou nela. E que um dia também poderá acreditar em outra menina. Porque nós também queremos fazer história. Convidamos agora para sua fala a anfitriã deste encontro, vereadora professora Roberta Diniz, que idealizou este momento para reconhecer mulheres que fazem história e deixam sua marca em nossa cidade. Com a palavra, vereadora professora Roberta Diniz. Eu vou precisar de ajuda, porque eu não sou tão alta. Boa tarde. É com muita alegria, com muita emoção, com o coração caloroso, que eu realizo um sonho aqui na Câmara Municipal de fazer um encontro de história para mulheres. Esse sonho foi idealizado há muitos anos atrás. Eu também já fui uma menina que morei em uma casa parecida com a Casa Betânia e construí a minha história com a trajetória de luta como tantas meninas, mulheres, temos aqui em Hortolândia e em todo o nosso país. E hoje, homenagear essas mulheres que estão aqui faz parte da realização desse sonho. Então, para iniciar, eu quero agradecer muito a presença do vice-prefeito Cafu, representando o prefeito Zezé Gomes, a secretária de Governo, a Ieda Manzano, o secretário adjunto de Cultura, o Tim, a Renata, que é a diretora do Departamento das Mulheres, representando o CRAM, e a Irma Passoni, que é uma professora, pedagoga e deputada por 4 mandatos, e ela vai contar a história dela depois um pouco, que me inspira e que me motiva, e que construiu esse evento junto comigo, junto com toda a minha equipe, junto com o nosso mandato, junto com essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Hoje estamos em 19 mulheres sendo homenageadas. As famílias estão aqui. Eu quero agradecer muito a presença de cada família, de cada pessoa que apoiou e que falou, vai lá, sim, porque você merece, você tem que estar lá na Câmara para receber essa homenagem. Eu quero dizer a vocês também, agradecer a Karen, que está aqui conosco, junto com toda a nossa equipe, fazendo o cerimonial, toda a equipe da Câmara Municipal, os servidores que estão aqui hoje, colaborando com esse momento. Também agradecer ao presidente da Câmara, Daniel Laranjeira, e aos demais vereadores dessa casa. Dizer que estar aqui como vereadora, a única mulher vereadora na Câmara Municipal, é de muita responsabilidade, mas essa responsabilidade eu divido com todas as mulheres. Nós estamos aqui para construir, para dar dignidade às meninas, mulheres do nosso município e fazer história. Por isso que nós estamos aqui
com vocês para homenageá-las e dizer também, gente, que eu fiz uma cola aqui, porque é muita coisa, e eu não quero esquecer nada, porque esse momento ele é único. O 15 de agosto de 2026, ele não voltará. Então, a gente não pode esquecer e também não ter pressa, tá? Se acomodem, por favor. Esse é o nosso momento, é o momento dessas queridas que estão aqui hoje. Cada mulher que está aqui carrega uma história, algumas histórias são conhecidas, outras foram construídas no silêncio, dentro de casa, nas escolas, nos bairros, nos espaços de trabalho, na comunidade, mas todas têm algo em comum: a coragem de seguir em frente, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Como vereadora, professora, mulher, acredito profundamente que, quando uma mulher ocupa espaço, ela não ocupa apenas por si. Ela abre caminho para outras também que possam chegar. E é por isso que este encontro é tão importante, porque precisamos falar sobre mulheres, valorizar as mulheres e dar visibilidade às mulheres que fazem história todos os dias. Eu quero cumprimentar o Conselho Municipal das Mulheres, que está aqui, a Madalena, presidente. Se tiver, acho que tem alguém também do Conselho da Saúde, se tiver outros conselhos, a Dulce, representando as ONGs aqui do município, Casa Betânia, a Maria Sônia, representando o Núcleo Vinde a Mim. Todos sejam muito bem-vindos. E hoje eu quero agradecer e homenagear as mulheres que aceitaram estar aqui conosco, compartilhando um pouco das suas histórias. Vocês representam muitas outras mulheres de Hortolândia. Que esta tarde seja de emoção, de inspiração, de encontros e, acima de tudo, de reconhecimento. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro, mulheres que fazem a história. Que possamos sair daqui ainda mais fortalecidas, entendendo que cada uma de nós tem uma história para contar, uma luta para defender e um caminho para abrir. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Quando nós pensamos nessas mulheres, tem muitas e muitas mulheres aqui no município que devem ser homenageadas, e alguém já cochichou no meu ouvido assim: esse é o primeiro. Então, nós faremos outros, se Deus quiser. Mas aqui eu conheço a história de cada mulher, eu fiz questão de ir na casa de cada uma e convidar para essa homenagem, porque são pessoas que, no anonimato, fazem a diferença na vida de muitas pessoas, colaboraram com a construção e emancipação de Hortolândia. E aí eu quero me referir à dona Elza, representando as domésticas do nosso município. Muito obrigada por a senhora estar aqui. A Celina, que é representante da Guarda Municipal, mas é uma mulher como a Maria do Carmo. São sobreviventes da luta contra o câncer de mama, Ana Denadai também, e tantas outras mulheres que estão aqui, que se eu falar vai demorar muito, mas, assim, gente, obrigada por vocês terem aceito o convite, porque vocês representam cada mulher desse município, cada mulher do nosso estado, cada mulher do nosso Brasil. Muito obrigada. O Cafu César, vice-prefeito, para dar uma breve saudação. Vou quebrar o protocolo rapidinho, aí a Karen já assume. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, mulheres. Quero aqui cumprimentar a Renata, diretora do CRAM, cumprimentar o Tim, secretária adjunta de Cultura, cumprimentar a Ieda, nossa secretária de Governo, cumprimentar a Irma, que está aqui, nossa ex-deputada, e cumprimentar o Passoni, seu companheiro, que está ali, meu amigo, cumprimentar a Roberta e parabenizá-la por essa atitude, por esse ato de hoje. Cumprimentar todas e todos aqui, e principalmente as homenageadas. Roberta, você falou uma coisa aqui que eu acho que você errou. Você falou que seria só esse momento. Eu acho que você já deveria preparar um projeto de lei. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão assinar e vão apoiar,
para que tornar o dia 15 de agosto, no mês Lilás das Mulheres, como uma data efetiva para que se possa premiar e reconhecer as mulheres que fazem história nessa cidade. Pode ter certeza que o governo vai apoiar essa lei, o prefeito Zezé, eu, iremos apoiar essa lei, e que isso de hoje se torne um marco aqui da cidade de Hortolândia. Primeiro, porque essas 19 mulheres que estão aqui, elas representam hoje 138 mil mulheres de Hortolândia. 52% da população de Hortolândia é mulher. Então, vocês representam 138 mulheres dessa cidade. Então, mais do que justo que tenha uma data para reconhecimento da luta de cada um e cada uma de vocês aqui. Tá? Eu queria dizer que a Roberta estava muito preocupada com tudo isso, e o tempo inteiro ficava lá, ia na minha sala toda semana, quando não ia quase todo dia. Não, será que vai dar certo? Será que o povo vai fazer? Será que isso? Eu falei, Roberta, vai dar certo. E nós temos uma coisa hoje na prefeitura, e o prefeito Zezé reconhece muito isso, nós temos a política de cuidar de pessoas. Mas, mais do que cuidar de pessoas, nós conversamos muito com a Ieda, que é a secretária de governo, que me substituiu, até por ser mulher, tem mais sensibilidade, para que tornasse o departamento de mulher um departamento de força e de reconhecimento de fato nessa cidade. E ela vem fazendo isso, através da Renata e de toda a sua equipe, vem fazendo isso. E esse mês, que é o mês Lilás das Mulheres, elas estão fazendo muita atividade, juntamente com o apoio da Câmara, mas muita atividade, sim, e muito reconhecimento para as mulheres. Então, eu quero deixar aqui um beijo no coração de cada uma dessas que estão sendo reconhecidas hoje, mas dizer que nós temos 138 mil mulheres nessa cidade, que são todas reconhecidas, porque nós sabemos o papel e a força, a garra e a determinação que cada mulher dessa cidade tem. Desde o seu dia a dia, cuidando das crianças, cuidando do marido, muitas sozinha e tendo que fazer papel de mãe e pai, mas todas com a sua luta, com a sua fé e com a sua determinação. Que Deus abençoe cada um e cada uma, um beijo no coração e fiquem com Deus. Medo não, né, gente? A gente não tem medo, não. A gente tem a coragem. Muito obrigada, Cafu. Quero pedir à doutora Ieda, secretária de governo. Como bem disse o Cafu, assumiu a secretaria de governo e está fazendo aí uma revolução no Departamento das Mulheres, junto com a Renata, Departamento de Direitos Humanos. Então, muito obrigada pela presença. Por favor. Aqui não é fácil, né? Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o Tim, nosso responsável por sempre abrir os eventos, abrilhantar com a música através da cultura. Nosso vice-prefeito Cafu, pelo trabalho que vem fazendo, junto com o nosso prefeito Zezé Gomes. A Renata, minha parceira de secretaria, que assumiu recentemente o Departamento da Mulher e tem feito um trabalho muito importante, que está já sendo reconhecido pela sociedade, que é trabalhar também com o CRAM, que trata a violência contra as mulheres, né? Que é um fator que a gente vem passando por isso e vendo isso no mundo inteiro todos os dias. A Irma, nossa deputada, que participou de um momento tão importante na construção do nosso país, né, que é o advento da Constituição, que hoje rege todos nós brasileiros. Você, Roberta, parabéns por essa iniciativa, pela luta que você desenvolve todos os dias, não só com toda a sociedade, né, mas com todas as mulheres que sempre estão lá nos apoiando, né, Renata, no Departamento da Mulher. E eu estava observando aqui, falei assim, nossa, será que um dia a gente vai ter uma Câmara assim, com várias vereadoras, né?
né? Porque se nós somos a maioria, se representamos tão bem a sociedade, por que não ter mais mulheres sentadas aqui, né? Como a Terezinha, que já esteve aqui, né, Terezinha, conosco. E parabenizar a todas as mulheres que, numa breve apresentação, nós soubemos um pouquinho da trajetória de vida de vocês, o que vocês fizeram por esse município, o que vocês fizeram pelas pessoas, cada uma no seu segmento, cada uma na sua área. E parabéns pelo que vocês fizeram, pelo que vocês deixaram. Isso é um exemplo para todos nós, para as meninas que vão vir, né? Que cada uma aqui, eu tenho certeza, que move as suas filhas, as suas netas e que trazem muito orgulho para a família de vocês. Parabéns, aproveitem o dia de hoje e sejam sempre muito bem-vindas aqui na Câmara e também nas nossas atividades que o Cafu falou, que estamos desenvolvendo. E muito obrigada e parabéns a todas vocês. Dando continuidade à nossa programação, teremos agora um momento de reflexão e inspiração. É uma grande alegria receber nossa palestrante, que compartilhará conosco sua experiência, seus conhecimentos e sua trajetória. Irma Rosseto Passoni, professora e pedagoga, eleita deputada por 4 mandatos, foi constituinte de 1988, presidiu a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Pela comissão, enviou os recursos para vocês, a nossa palestrante. Boa tarde a cada coração que está aqui. Eu quero agradecer muito a Roberta por me convidar. Com certeza contou com o apoio da Câmara, que eu quero agradecer também. E, para começar, eu queria dizer que a gente precisa também incluir homenagem aos homens. Gostaria que os homens ficassem de pé. Podem? Bom, vocês estão aqui representando 43% da população de Hortolândia. E as mulheres, 53%. Não há vida sem a participação do homem e da mulher. Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, porque, infelizmente, temos muitas exceções da defesa da vida por conta de homens e o feminicídio que a gente tem presente. Eu queria que a gente, por favor, fizesse um minutinho de pedido a Deus para que nos ilumine, para que acabe de vez o feminicídio no Brasil e no mundo. Um minutinho de silêncio. Que as filhas e filhos que sofrem as consequências do não diálogo incansável que deve existir entre o casal, que a gente não puna mais os filhos desses casais. Eu trago aqui o peso de uma Constituição que nós, obrigada por estarem de pé, aceitem as nossas homenagens por estarem aqui presentes. Essa Constituição ela não veio, de repente, aqui, escrevendo dezenas de páginas de letras, porque
513 pessoas, onde 23 eram mulheres, escrevemos para organizar o país numa democracia. A democracia, direito de todos. Todos somos iguais perante a lei. É a primeira frase da Constituição. Todos, todas somos iguais perante a lei. Homens e mulheres. Não há diferença entre negros, índios, brancos, seja lá o que for. Não há diferença por sexo. Não há diferença nenhuma, porque um é mais alfabetizado ou mais preparado intelectualmente ou não. Então, esta Constituição nos é sagrada, porque se hoje somos 214 milhões de pessoas que têm como regra seguir essas leis, é porque nós tivemos milhões de pessoas se reunindo em cada vila, em cada cidade, e nós, durante quase um ano e pouco, recebemos milhões de propostas, milhões de pessoas presentes, organizadas, sejam populares, sejam intelectuais, sejam empresários ou trabalhadores, mulheres e homens, e nós buscamos colocar por escrito o que o povo nos mandou. E nós, as 23 mulheres que fomos constituintes, tivemos a filha, a neta do Getúlio Vargas, a filha do Jânio Quadros, a filha do Juscelino Kubitschek, como pessoas cujos pais ou avô fizeram a história antes de nós. E elas vieram e colaboraram. Mas quem ajudou muito foram as mulheres organizadas que ajudaram a colocar como princípio, através da Ordem dos Advogados do Brasil e as mulheres advogadas, ajudaram que a gente escrevesse isso e consagrasse na Constituição para fazer valer todos os direitos. Então, não é mérito do deputado constituinte ou da deputada constituinte. Eu trouxe aqui, simbolicamente, eu quero dizer que eu tenho esta medalha, que foi me dado, né, e que eu queria colocar para a Roberta como símbolo da constituinte e símbolo de trabalho, porque uma medalha daqui eu recebi pelo trabalho que eu exerci lá no parlamento. Quem me deu essa honra, como hoje vocês estão dando honra para algumas pessoas daqui, foi a ministra Doroteia Werneck. Esta medalha, ou este símbolo, ela representa cada um de vocês, cada uma de vocês, que faz a luta do dia a dia. E eu comecei a visitar um pouco alguns projetos que eu fiz no Brasil, foi no país. São Paulo me elegeu, mas nós elegemos mulheres, por exemplo, Cristina Tavares, lá de Pernambuco, que foi fantástica também, a Benedita Silva, lá do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, eu quero dizer que eu sinto muita honra, mas a minha alegria maior, eu já tenho 83 anos, foi, durante esses anos, construir, no dia a dia, a resposta, junto, especialmente, com as mulheres. A moradia, o SUS, a saúde para todos, a educação, desde a creche. Quando fiz um pronunciamento da necessidade de proteção da creche no parlamento, na sessão do Congresso, Senado e Câmara, alguns senadores falaram assim, olha, é o seguinte,
criança que nasce, basta dar um colchão e a comida. Essa é a missão dos pais. E eu respondi, o senhor tem neto, a maioria eram de idades, vocês têm filhos, vocês acham que o ser humano, só isso que merece na vida? A luta pela creche foi uma coisa importante. Nós, em São Paulo, em muitos lugares desse país, só lá em São Paulo, nós conseguimos 300 creches nos bairros. Fizemos toda uma política de creches no local de trabalho. Todos os direitos que a gente tem hoje, na Constituição, foram frutos de trabalho insano dos trabalhadores que, na verdade, eles fizeram junto na Constituição. Aqui ninguém teria direito a férias, 13º, seguro, né? Todos os direitos que o trabalhador tem hoje está consagrado como princípio constitucional e está consagrado a todos como direito de cidadania. Quando eu falo cidadania, perguntem ao coração de vocês que cidadania é essa que a gente exerce num país chamado Brasil. Vocês se sentem cidadãos dessa pátria Brasil? Vocês se sentem? Nós fizemos um encontro em Vinhedo há uns meses atrás, e o grupo que se reuniu falou, olha, eu não me sinto cidadã porque eu não tenho participação efetiva na hora de decidir o orçamento do município. Nós somos excluídos. Nós somos chamados a pagar impostos, mas nós não somos chamados para fazer o plano diretor da cidade e garantir todos os direitos. Então, a política seja feita na casa, na comunidade, dentro deste parlamento, dentro dos governos estaduais, federais, né, e municipais, devem cumprir a vontade do povo. Não há como eu governar negando o direito dos munícipes. Eles nos punem se não pagarmos impostos. Ok, para poder viabilizar a cidade. Mas usar o dinheiro público fora dos princípios da lei e não prestar contas é crime. E é por isso que nós temos tantos condenados pelo país afora. Então, eu queria dizer para vocês que, nesse dia que a gente está aqui, eu lembro, assim, quando eu visitei as marisqueiras, quando eu visitei as quebradeiras de coco, as comunidades quilombolas. Hoje, nós temos milhares de mulheres que se reúnem, que veem e enxergam a sua realidade, não é a política da teoria, mas é da teoria e da prática que transforma em ação e mudança daquilo que existe. Não há mudança sem um trabalho coletivo, não há. E toda vitória, toda conquista, olhe em volta de quem ajudou. Sempre tem um movimento de boas almas e bons humanos que enxergam e batalham e vão e teimosamente conseguem mudar a própria realidade. Quando a gente começou, em 1971, Ana Dias e eu, lavando roupa e pensando num pedido que um clube de mães do Jardim Fugiária fez. Nós fazíamos muito clubes de mães, todas as quintas-feiras, a gente se reunia para poder discutir os problemas e aprender alguma profissão. Elas disseram, a gente não dá mais para continuar, isso em 1971. Tem músicas aqui que eu até poderia cantar com vocês, mas a grande necessidade era poder comer ovo, né? É poder comer o dia a cada dia.
Nós tínhamos uma crise imensa, porque muitos pais de vocês, talvez vocês não, ou talvez sim, vieram da roça, vieram dos cantos desse país, procurando a esperança aqui da região de São Paulo. E essas pessoas, nós tínhamos um arroxo salarial grande, nós tínhamos a não participação política, nós tivemos o marido da Ana Dias, que foi morto na frente da fábrica de lâmpadas Silvânia, porque em 79, né, ele foi morto por liderar a greve de São Paulo. E o que estava acontecendo? A mudança tecnológica do tipo de produção. Começou a automação, que agora a gente entra num elevador, aponta o botão e rapidamente a gente sobe. Tudo isso começou nessa era, e o pessoal da Caterpillar, o pessoal da Metal Leve, que veio por aqui, etc., diziam assim, o operário não vai aprender a fazer isso, nós vamos mudar nossas fábricas da região de Santo Amaro, vamos para o interior, porque nós vamos montar um novo tipo de produção. Bom, isso foi greve dura, muito difícil, custou a morte do santo, custou a prisão de vários companheiros nossos, vários, tanto na área rural como na área urbana, e esse sacrifício valeu. Hoje, nós estamos aqui, podendo falar, podendo se organizar, temos o direito de fazer, temos a responsabilidade de fazer, porque essa responsabilidade, quem espera de nós? Nossos netos. Nós não teremos novo país a partir de outubro se não aprendermos a votar. O que está em questão? Está em questão um país soberano, como determina a Constituição. Não é um presidente que fala que nós temos que ser soberano. É para cumprir um princípio da Constituição. Nós temos um país que ninguém tem nesse mundo. Um país tão grande, águas à vontade. Agora começam a tirar a água de Poços de Caldas, né, para explorar as terras raras que têm aí em Poços, e já está dando impacto lá. Então, eu quero dizer para vocês que nós, que temos 80 anos, já passamos por um processo de mudanças muito profundas nessa pátria. Só que a mudança desse ano é para dizer, se vamos continuar Brasil soberano, determinando a nossa história para nós, para os nossos filhos e netos, ou vamos nos entregar para um país que eles, até hoje, viveram de guerras, sugaram os bens do povo. Veja o que está acontecendo, né, na Venezuela. Foram lá, fecharam, pegaram o petróleo e levaram para casa. E o que é do povo? Como é que fica? Então, eu acho que eu peço que a gente converse, se informe muito. E não só conhecer, temos que ter inteligência. Porque se a gente não tiver inteligência, esse conhecimento não se transforma em luta de bem comum. O bem comum está dentro da nossa vontade de alma de servir aos outros, de ver que o outro precisa do meu compromisso, precisa talvez do meu voto para me representar, para ver que esse Brasil soberano continue e que esteja a nosso favor de toda a nação. Então, quem nos rege, acima de tudo, e temos que respeitar, é a nossa Constituição. Quem nos conduz é a solidariedade umas com as outras, mulheres, atentas. Nós não podemos mais continuar perdendo companheiras mulheres por serem mulheres. Nós não podemos perder filhos por morte de maridos. Eu tenho muita pena desses homens que ainda não encontraram o instrumento do diálogo e da responsabilidade paternal de conduzir o seu lar. Então, cabe a nós fazermos programas de encontro,
de debates, de como educar, como ajudar esses conflitos serem negociados e serem superados sem o custo da morte de um companheiro, ou o custo da morte dos filhos. Então, eu quero dar graças ao bom Deus que chegamos aqui. Eu conheci, né, Hortolândia aqui há muito tempo, como a maioria aqui, talvez não tenha nascido, mas viveu, construiu, pensou numa cidade humana, quer uma cidade humana, quer que essa cidade humana tenha felicidade, tenha alegria, tenha emprego, tenha encontros, para que vocês também criem a felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. E aquilo que nos atrapalha, vamos enfrentar. São sempre pedras que nos desafiam a corrigir problemas que a gente tem. Então, eu quero agradecer muito a vocês. E quero agradecer a todas as mulheres que se organizam nesse país. O nosso país é de uma riqueza, volto a dizer, de iniciativas, de buscar soluções, de se organizar, de acreditar e ter a esperança que a certeza nasce de nós. Apoie umas às outras, que nenhum lar seja abandonado, que nenhuma rua tenha uma morte fruto da violência. Então, eu gostaria de dizer para vocês, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que a nossa geração fez muito. Eu tenho uma felicidade imensa de encontrar amigas, companheiras, cujos filhos nossos a gente soube educar. Tem muitos vitoriosos. Tem filhos que conseguem estudar, filhos que conseguem trabalhar, que conseguem superar. Conseguimos casas, e muitas. Conseguimos escolas, e muitas. Conseguimos cursos técnicos, conseguimos universidades, programas de habitação. Nós temos um país de felicidade, marcada nos últimos anos pelas políticas públicas que o governo faz, porque nós somos parte dele. Então, eu acho que sejamos todos abençoados, iluminados, com a inteligência que Deus nos deu e que nos dá a cada dia, para que continuemos a ser um país de paz. E rezemos pelos países que sofrem, nesse momento, os terremotos. Os países que sofrem, crianças que são mortas porque não devem viver, porque já tem muita gente no mundo. Vejam aquela escola que foi colocada uma bomba que matou mais de 100 meninas. Então, eles não querem que a gente exista? O mundo não tem dinheiro para sustentar todo mundo? Tem. É preciso que a gente tenha inteligência para aplicar e dar a cada um o seu quinhão de cidadania que a gente merece. Obrigada. Obrigada por estar aqui com vocês. Saúde para todas, solidariedade para todos, homens e mulheres, e que sejamos a luz que nos conduz para esta geração e também para o futuro. Só que tinha muita coisa para tomar, trouxe um monte de papéis, mas o Espírito ilumina quem o ouve. Obrigada. Nosso muito obrigada por essa fala tão especial. Certamente saímos daqui levando nossas reflexões e inspirações. E porque a história das mulheres também é feita de sentimentos, coragem, sonhos e poesia, teremos agora uma apresentação especial. Iremos assistir no telão a poesia Diário de uma Favelada. Eu não tinha papel,
Então, escreveu nos sacos de papel que catava no lixo. Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais. De família pobre, ela estudou só até o 2º ano, mas nunca parou de escrever. Em busca de oportunidades melhores, vai para São Paulo. Na favela do Canindé, a fome era diária. Ela catava lixo para alimentar os filhos e no meio do lixo ela encontrava cadernos. No barraco de madeira, à luz de vela, ela registrava tudo. A fome, a dor, a dignidade, a realidade que ninguém queria ver. Até que em 1958, um jornalista chamado Audálio Dantas ouviu ela ameaçar colocar os vizinhos no livro e pediu para ler. Em 1960, Quarto de Despejo foi publicado. Em uma semana, esgotou. Em um mês, virou fenômeno. Traduzido para mais de 40 idiomas. Mas depois do sucesso inicial, foi esquecida pela mídia e voltou à pobreza. Morreu em 1977, mas seus cadernos sobreviveram. Chegamos agora ao momento de reconhecimento oficial das mulheres que fazem história. A entrega das moções representa não apenas uma homenagem, mas o reconhecimento público da trajetória marcada por dedicação, trabalho, coragem e contribuição para a sociedade. Convidamos novamente a vereadora professora Roberta Diniz para realizar a entrega das moções às homenageadas. Chamaremos cada homenageada pelo nome. Eu vou convidar a Irma, a doutora Ieda, a Renata, o Tim, para a gente se posicionar aqui embaixo. E aí serão chamadas mulheres e para receber essa moção tão importante. A família fique à vontade, né? Uma pessoa da família, se quiserem, para fotografar. Esse momento, toda essa tarde, foi feito com muito carinho para todas vocês. E é claro que a fala da Irma, é o que nos faz refletir sobre o nosso papel, sobre o que realmente nós precisamos continuar fazendo no nosso país. Muito obrigada. Ana Lúcia Denadai. Célia Regina Batista dos Santos. Celina Dias da Silva. Edna Maria Silva. Elza Soares da Silva. Irmã Jocélia Monteiro Lira.
Já falei, irmã. Jocélia também. Isabel Cristina Poltronieri Gonçalves, tia Bel. Josenaide Neves dos Reis. Maria das Dores Taveira Santos. Maria do Carmo Correia de Souza. Maria do Rosário Correia. Maria do Socorro de Macedo. Maria José Barros Carvalho, Mazé. Maria José da Silva. Ondina de Souza. Roseli Mara Marcolino. Terezinha Prata Vieira.
Vivian Tito. Zuleide Oliveira da Silva. Parabéns a todas as homenageadas. Que essa homenagem simbolize o nosso respeito, carinho e reconhecimento por tudo aquilo que cada uma representa. Foto oficial com todo mundo junto? Vai fazer uma foto com todo mundo? Agora, se alguma de vocês quiserem falar quiser dar uma palavra, fiquem à vontade. Bem breve, por favor. Alguém quer? Pode vir. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Zuleide, eu tenho 64 anos. Quero agradecer a Deus primeiramente por esse momento e a nossa vereadora Roberta por dar essa oportunidade para todas nós que estamos representando as outras que não estão aqui. Eu estou no 3º ano de serviço social e gostaria de falar um pouquinho dessa profissão, que merece também ser lembrada nesse momento. Ser assistente social não é só dar cesta básica. Ser assistente social é garantir o direito quando o sistema esquece das pessoas. Ser assistente social é entender que a fome, a violência e o desemprego fazem parte das desigualdades sociais. Falar de um papel que exerce com tanta ética e dedicação no trabalho, que cada rosto que procura um CRAS, procura um CREAS, tem sua história e tem que ser respeitada. E quero agradecer também, com muito carinho, a Marlene, que foi uma pessoa que me inspirou a seguir essa profissão, porque, através dela, com o meu trabalho voluntário na comunidade Senhor Bom Jesus do Nova Europa, eu pude entender melhor a realidade das pessoas e poder lutar por elas. Porque, às vezes, a gente cobra muito dos governantes, mas temos que fazer a nossa parte como cidadão. A gente tem que buscar direitos àqueles que não conseguem ter voz. Então, é por isso que eu quero me formar e ainda trabalhar nessa cidade, para poder ajudar as pessoas que estão esquecidas lá na periferia, mas que elas tenham o mesmo valor de cada uma de nós que estamos aqui hoje. E muito obrigada por esse momento. E o banquinho, ó. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Ana Lúcia, eu sou psicóloga, recentemente aposentada da Prefeitura de Hortolândia. Sou moradora daqui desde antes da emancipação, né? Conheço muitas mulheres, as nossas histórias elas se cruzam, né? Como psicóloga, eu tive a oportunidade de atuar
na prevenção e enfrentamento às violências, em especial voltada às crianças e adolescentes. Eu acredito muito na prevenção, no empoderamento das meninas, conforme a gente viu no vídeo da Casa Betânia, que também sou muito afeta ao trabalho da casa. E continuo, né, atuando como consultora, atendendo online também. Mas a fala da Irma, ela me tocou muito, porque aí eu lembrei de mim criança, quando aqui na cidade eu participava com a minha mãe dos círculos bíblicos e também, né, participava da comunidade São Francisco, na época, que hoje é Nossa Senhora do Rosário, com os freis franciscanos, que nos ensinavam conceitos da teologia da libertação. Então, me senti muito contemplada na fala da Irma. Obrigada por vir aqui, né, e trazer para a Hortolândia essa mensagem tão linda. E aí queria perguntar para o Tim se ele vai cantar Maria Maria ou não, né? Porque é uma música que fala também sobre, né, empoderamento. A gente muitas vezes não reflete o como as nossas músicas, elas muitas vezes elas nos remetem a um lugar de uma cultura de machismo estrutural, de dependência afetiva. Eu adorei as músicas, mas são músicas que têm a ver sempre, né, com aquele amor romântico, né? E a gente precisa de prestar atenção nisso, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando preso a uma cultura que está aí colocada, né? Então, não sei se o Tim, no final, poderia cantar. Já está programado. Está dando spoiler. A gente canta junto. Está dando spoiler da nossa programação. A gente canta junto. Então tá bom. Então não falei nada, porque senão eu falei, senão eu vou cantar aqui, né? Aí vocês não iam gostar muito, né? Oi? Obrigada. E agradecer muito à vereadora Roberta por esse espaço e que os próximos sejam assim um fórum onde a gente possa dialogar bastante. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje, nessa tarde, em primeiro lugar, eu estou muito feliz por estar aqui, né, sendo representada por todas nós mulheres. A minha irmã gêmea, minha alma gêmea, que está aqui comigo, também sendo representada. E a minha história é assim. Em 1989, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão viemos de São Paulo para Hortolândia, porque já havia aqui em Hortolândia uma tia minha, irmã de minha mãe, que já morava aqui. E nisso viemos, quando chegamos aqui, aquele horror, né? Lembra a Hortolândia? Há tantos anos atrás, adolescentes falavam, meu Deus, eu não quero ficar nessa cidade. Mas depois começamos a conhecer novos amigos, começamos a estudar na Escola Manuel Inácio, depois fomos estudando, conhecemos também, através da Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Grupo JCM, que foi o qual nós começamos a participar e ajudar a emancipar a Hortolândia. E no ano de me casei em 94, constituí uma família que eu amo tanto, está presente aqui hoje. Tenho minha mãe ainda viva, meu pai já faleceu, está também aqui. E em 94 me casei, tenho meu esposo, vou fazer 32 anos de casada. E em 2015, sempre fazendo exames periódicos, em 2015 descobri o câncer de mama. Fazendo tudo direitinho, todos os exames, descobri que era maligno, que teria que passar por cirurgia, por químio, por rádio. E enfrentei o ano de 2015, 2016, 2017, no comecinho terminou tudo. E aí a gente continua com oncologia, com todas as outras, né, especialidades, se cuidando. Quando foi em 2024... e nesse ano de 2015, não foi tirado toda a minha mama, foi tirado o quadrante. Quando foi no ano de 2024, continuando fazendo os exames periódicos, o câncer voltou na mesma mama e mais agressivo. Lá vai eu tudo de novo passar pelo tratamento.
né, de químio, de todos os que tinha que fazer no meu corpo. Mas, em primeiro lugar, eu sempre tinha a Deus, né? Não sei a fé de cada um, mas eu sou católica e tenho a minha Nossa Senhora do Carmo, que sempre me protege. E minha família, meus amigos, todo mundo do meu lado. Passei por na segunda cirurgia, fez a mastectomia total. E, na cirurgia, eu colocou o silicone. Só que, nessa colocação do silicone, eu tive rejeição. E aí foi um período muito difícil da minha vida. Foi um ano assim terrível. Eu fiquei por mais de 4, 5 meses sofrendo. E os médicos que eu estava falavam que não era nada, que se eu tomasse mais um antibiótico ia melhorar, que isso, que aquilo, mas, graças a Deus, consegui uma equipe muito maravilhosa que está comigo até hoje. Passei pela cirurgia, retirei, né, o silicone, fiquei boa, e agora tem 20 dias que eu fiz a reconstrução da mama, né, que eu espero em Deus que seja a última cirurgia que eu fiz. Estou bem e agradeço a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo na minha vida. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos e a todas. Estou matando a saudade da minha casa. Ora, quero primeiramente agradecer a Roberta pela iniciativa. Muito bem, Roberta. Você pensou em nós, mulheres, trabalhadoras, lutadoras. Agradecer a presença da Irma, que eu acompanho o seu trabalho, Irma, desde 40 anos atrás. Você era a mais comentada da Constituição. Você sabe disso, né? Conheci seu nome lá. Por isso que eu acho que recebi essa medalha. É um prazer enorme a tua presença aqui. Continua ótima de discurso, de cabeça. Meu Deus, eu quero continuar assim. Obrigada a Eda, ao Tim, que eu amo tanto. Tim, quanto tempo que eu não te via. E você, meu amor, continua linda com essa carinha de menina. Gente, é muito bom estar aqui revendo todas vocês. A maioria de vocês, nós tivemos muitos encontros, né? Muitos trabalhos juntas, muitas alegrias, muita luta. Eu vim para Hortolândia em 1979. Quando eu cheguei aqui, as ruas não tinham pavimentação, isso aqui era uma vilinha, uma vila. Mas as pessoas já estavam se encontrando e discutindo a emancipação. Eu comecei a frequentar as reuniões dos dois lados, de quem queria emancipação e de quem não queria emancipação, para, né, poder formar minha opinião, o que eu queria. Aí comecei a lutar pela emancipação. Queria a emancipação de Hortolândia, porque nós dependíamos de tudo em Sumaré, e Sumaré cuidava deles lá. E nós aqui ficávamos, né? A Deus dará. E foi assim que eu acabei sendo vereadora. Fui candidata a vice na primeira eleição de Hortolândia. Eu fui candidata a vice do Ângelo Perugini, o melhor prefeito que nós já tivemos. E o nosso plano de governo, muito discutido, muito conversado, chamava-se Projeto para uma Cidade Feliz. E é o que nós temos hoje. Uma cidade ótima para se viver, comentada em todas as cidades da Redondeza, em várias cidades do Brasil. Hortolândia cresceu, se emancipou realmente e se transformou nisso que é hoje. Largas avenidas, recursos, escolas, saúde, educação melhorando a cada dia. Isso aqui realmente virou uma cidade feliz. Quero agradecer a todas vocês. Eu adoro vocês. Rever vocês foi um prazer enorme. Espero que você promova vários eventos como esse para a gente se encontrar.
Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Que privilégio estar entre as 19 mulheres homenageadas nessa tarde. Agradeço de coração a Roberta, cumprimento a mesa e a Roberta por esse feito, muito obrigada. Sou extremamente grata por isso. Há 35 anos, eu fiz uma escolha na minha vida que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Há 35 anos, eu lido com pessoas, trabalho, eu sou educadora, trabalho com educação, transformo vidas, são muitas vidas que tenho visto transformadas, principalmente a vida de mulheres que eu fiz, há uns 20 anos, fiz opção por dar aula na educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos recebe, na sua maioria, as mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência na sua vida e, por algum momento, elas deixaram de frequentar a escola formal na idade correta. E aí, depois de muitos desencontros, no casamento, na vida profissional, na vida amorosa que escolheram ter, ficaram sozinhas e sem perspectiva, resolveram olhar para si e voltaram para a escola. Olha que coisa mais linda! Eu trabalho com essas pessoas, lido com elas todos os dias. Mas quem de vocês também, em algum momento da vida, não fizeram alguma escolha que tinha tudo para dar certo e, de repente, deu errado? São essas mulheres. E agora elas fizeram a escolha da vida delas, o momento para olharem para si. Então, estar entre essas 19 mulheres e representando as 138 milhões de mulheres da nossa cidade é muito mais que um privilégio, é uma benção. Então, eu vim para a Hortolândia em 1976, depois de muitas lutas também, minha vida muito parecida com a da Carolina de Jesus. Nunca catei papéis no lixo, mas fazia os meus cadernos, papéis de pão da Bengala. Os papéis de pão eram o meu caderno. Escolhi romper com o ciclo de escassez, com o ciclo de miséria que a minha família estava inserida. Fui a primeira mulher da minha família a ir para a universidade e abri caminho para várias outras mulheres da minha família, que são mulheres fortes. E, graças a isso, hoje, na minha família, tenho muitas mulheres e a maioria foram para a universidade. Então, isso me deixa extremamente feliz por estar inspirando essas pessoas a buscarem o seu lugar no mundo e a lutar pelos seus propósitos. E é por isso que eu agradeço imensamente por ser lembrada, né, Roberta, ser lembrada por nesse momento, um dia extremamente importante para mim e creio que para todos nós. Sou mãe da Cíntia Reis, mãe do Guilherme Reis, uma mãe realizada, feliz e comprometida com a educação em transformar a vida dos meus alunos, não excluindo a experiência de vida que eles trazem. Muito obrigada. Para as considerações finais e encerramento desta solenidade, convidamos novamente a vereadora professora Roberta Diniz.
Nós estamos chegando ao final desse encontro, que 19 mulheres, para nós significa 19 de maio de 1991, a emancipação dessa querida Hortolândia. Por isso o número 19. 19 de maio foi quando a Hortolândia se emancipou e, para nós daquela época, né, Rose, Carmen, nós éramos da Pastoral da Juventude, e para nós era a liberdade chegando. Que esse dia, 15 de agosto, entre as 19 homenageadas, seja no mesmo sentimento, né, Roseli? A Roseli era a nossa professora que ensaiou a nossa coreografia no primeiro rodeio de Hortolândia. E nós estávamos lá, onde hoje é o Mário Covas. Então, 19 de maio representa aqui, essas 19 mulheres, a nossa história, as nossas conquistas, a nossa libertação, o nosso empoderamento, as nossas lutas, e dizer que os homens estão do nosso lado. Nós não estamos para competir e brigar com ninguém. Nós estamos para fazer juntos. Nós somos 53% nessa cidade, mas os homens estão ao nosso lado e nós queremos estar ao lado dos homens, trabalhando, conquistando, lutando, fazendo juntos. Porque, como disse a Terezinha, nós queremos continuar com essa cidade feliz, uma cidade de paz, de prosperidade, onde mulheres e homens vivam em paz, onde nas famílias haja dignidade, haja segurança para as crianças, e que nenhuma criança, como a Ana Denadai sempre nos ensina na educação, que nenhuma criança na escola possa fazer a sua revelação da sua violência, de toda aquele mal que ela presenciou ou foi vítima de um abuso ou de qualquer outra situação, que a gente vê que a escola é uma das portas da revelação dessas crianças. Então, eu quero agradecer imensamente, dizer que 15 de agosto nós já estaremos protocolando na segunda-feira, que será, e eu tenho certeza que será aprovado por essa casa, o dia de homenagear as mulheres que fazem história em Hortolândia. Muito obrigada pela presença. Não é para ir embora, não, hein, gente? Espera aí. Quero agradecer imensamente a Irma. A Irma Passoni nos inspira muito. Quero agradecer a Ana, que me apresentou a Irma pessoalmente. Quero agradecer a Dona Maria, que me apresentou e foi comigo lá em Vinhedo fazer uma visita, e que o Passoni, o esposo dela, nos recebeu. Levanta, por favor, Passoni. Uma salva de palmas para esse homem, gente. Nos receberam lá em Vinhedo com acolhimento que eu jamais vou esquecer. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, por fazer parte desse primeiro momento aí de valorização das mulheres de Hortolândia. A doutora Ieda, que essa luta é nossa. A Renata, no CRAM, ela cochichou aqui no meu ouvido. Convida as mulheres para a caminhada do Agosto Lilás, que vai ser 30 de agosto, lá no Santa Clara. Vocês verão nas redes sociais. As 19 estão convidadas, tá? Mulheres que fazem história lá, caminhando juntas, e toda a comunidade, todas as famílias. Depois a gente vai anunciar o endereço direitinho. E eu quero dizer para vocês que ficou aí no final, como a Ana deu spoiler, que para nós... Não, mas é isso aí mesmo. É que mulher... É a sintonia, né? E aí a gente faz reflexão sobre as letras também das músicas, né, para a gente sempre refletir sobre essas letras, do que reflete, do que nos retrata. E para encerrarmos este encontro, queremos celebrar a força, a coragem e a resistência de todas as mulheres. Convidamos a todas as homenageadas, as autoridades presentes, todos juntos, que aí nós vamos fazer uma foto depois, mas antes dessa foto, encerrarmos com o som, a música de Maria Maria. Que a força de cada Maria presente aqui. Eu sou uma Maria, minha avó foi uma Maria, minha mãe é uma Maria. Nós somos Marias. Que essa força continue fazendo história, transformando vidas e transformando a nossa cidade. Viva as Marias, que possamos estar juntas pelas Marias. Muito obrigada.